Oi, eu sou o Guilherme Casa e sejam bem-vindos de volta ao Halloween. E hoje estamos aqui no nosso 18º dia de Halloween, que é o especial de Halloween da Noite TV, em que estamos tendo vídeo todos os dias, desde o dia 1º até o dia 31 de outubro, com temas de Halloween, falando de filmes de terror, jogos de terror, coisas de Halloween, enfim, tudo relacionado a esse tema. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo. As festividades de Halloween que conhecemos hoje, apesar de ser pouco repercutida no Brasil, infelizmente, é bem popular, principalmente nos Estados Unidos. Um dia onde você pode usar fantasias criativas, engraçadas ou assustadoras, e as crianças podem sair por aí pedindo doces ou fazendo travessuras, além de ter muitos sustos, brincadeiras e festas. Tradições pagãs do antigo povo celta deram forma ao que é esta festa adorada por muitos, e houveram outras influências religiosas e culturais também. Por isso, hoje nós vamos falar a origem e algumas curiosidades sobre algumas tradições do Halloween. Mas antes de começar a falar sobre elas, já queria pedir você deixar o like aqui nesse vídeo se você está curtindo o nosso Halloween, está curtindo aqui o nosso especial, já deixa o gostei aqui embaixo que é super importante para a infinidade de coisas, o seu gostei é de extrema importância. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Halloween, que gostam dessa temática, chama todo mundo para vir aqui ver o nosso especial também, fala que tem um especial aqui durante todo o mês. Me siga por favor nas minhas redes sociais, está aparecendo o nome delas aqui na tela, se comunique lá embaixo na descrição, para acompanhar as novidades aqui do canal. E também eu estou falando os temas de Halloween primeiro por lá, então para ficar por dentro de tudo é só seguir. E claro, mais importante de tudo, se você não está inscrito aqui no canal, está esperando que se inscreva aqui nesse canal maravilhoso que é no TV, é só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo e não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no nosso especial, todo relacionado a Halloween, tá certo? Fechou? Então vamos lá pro vídeo. O Halloween começou como uma festa pagã e tinha outro nome, era Samhain. Era uma festa tradicional do povo celta, que era uma população que habitava ali partes da Irlanda e da Grã-Bretanha há muitos séculos atrás. As festividades aconteciam no dia 1º de novembro, que era quando acontecia o início do inverno e também o ano novo no calendário deles. Esse povo acreditava que a última noite do ano, ou seja, a virada entre o dia 31 de outubro e o dia 1º de novembro, a linha entre os mundos ficava mais fina, entre o nosso mundo e o além-vida. E por esse motivo, espíritos e outros tipos de entidade vagavam pela nossa terra. Os líderes religiosos desse povo aproveitavam a presença desses espíritos para fazer predições, para tirar sorte, falar sobre o futuro. Porque naquela época, e principalmente no início do inverno, a vida deles era muito incerta e isso dava um pouco de segurança para as pessoas. Com o avanço do Império Romano, foram adicionadas outras entidades a essas festividades, como por exemplo a deusa romana das frutas. E posteriormente, com o crescimento da Igreja Católica, houve uma tentativa de inibir práticas pagãs, e com isso foi declarado no dia 1º de novembro a data que é conhecida até hoje, o Dia de Todos os Santos. No inglês medieval, a data também era conhecida como All Hallowmas, e o dia anterior, ou seja, o dia 31 de outubro, era conhecido como All Hallows Eve, que em uma tradução um pouco aberta aí seria como Véspera de Todos os Santos. E com o tempo, essa palavra se modificou até formar Halloween. O costume de se fantasiar no Halloween vem desde a época dos celtas. Durante as festividades do Samhain, o povo celta se vestia com peles e cabeças de animais mortos. Com o avanço da Igreja Católica e a tentativa de inibir essas práticas pagãs, eles declararam no dia 2 de novembro um dia chamado Dia de Todas as Almas, que era bem parecido com o Samhain tradicional do povo celta. Só que em vez de se vestir com peles de animais, as fantasias eram de santos, anjos e demônios. Mas o costume de se vestir como fantasmas ou monstros só começou nos Estados Unidos, onde a celebração começou a ser fomentada com mais força a partir da metade do século XIX, quando houve uma grande imigração de irlandeses, que são descendentes do povo celta. Como eu disse, acreditavam que nesse dia, na virada entre o dia 31 e 1º de novembro, a linha entre os mundos, o nosso mundo e o pós-vida, ficava mais fina. Então tinha uma crença que os espíritos que vagavam entre os vivos ficavam atormentando os vivos por terem inveja justamente da vida, por eles estarem vivos e os espíritos não. Então as pessoas saíam de casas vestidas como espíritos e outras entidades para poder confundir essas almas e elas acharem que são alguma outra pessoa que está morta ali do lado delas. Durante as comemorações do Samhain, era comum que as famílias deixassem comida e bebida nas portas de casa, para que as almas que estavam vagando ali por aquele dia pudessem banquetear. Mas acredita-se que a tradição de pedir doces de porta em porta começou na Inglaterra antiga, no Dia de Todas as Almas. Conta-se que nesse dia os pobres batiam na porta das famílias mais abastadas das cidades para pedir comida, e estas ofereciam o bolo das almas, uma iguaria preparada pelas mulheres da família,
que davam a estes pedintes e pediam que em troca eles rezassem pelas almas da família que estava doando o bolo. Como os Estados Unidos era uma colônia inglesa e houve essa imigração dos irlandeses, houve meio que uma junção dessas tradições. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom populacional nos Estados Unidos, então as festividades de Halloween passaram a ser feitas nas casas das pessoas ao invés de centros comunitários. E isso inspirou as crianças a saírem nas ruas vestidas pedindo de casa em casa comida, dinheiro e até cerveja. E caso você não tivesse nada para dar, prepare-se para a travessura. Agora eu vou falar de uma tradição que acho que é a mais característica do Halloween, que são aquelas lanternas de abóbora. As tradições de esculpir cabeça de abóbora, ou como elas são conhecidas popularmente, Jack-o'-lantern, que numa tradução bem livre seria Jack da Lanterna, também parece ter começado com o povo celta. Durante as celebrações do Samhain se fazia uma fogueira sagrada, onde eram sacrificados frutas e animais em ordem das divindades. No final das festividades, cada família acendia uma tocha desse fogo sagrado e levava para casa para acender a lareira, e com isso esse fogo afastava os maus espíritos. Se você assiste The Chilling Adventures of Sabrina, você já deve ter visto uma tradição meio parecida naquele episódio de Natal, quando a tia Zelda pede para acender o fogo e não deixar apagar para os espíritos não entrarem pela chaminé. É mais ou menos isso. Depois do avanço do cristianismo, surgiu uma lenda na Irlanda sobre uma lanterna que seria o mais próximo dessa lanterna de abóbora que a gente tem hoje em dia. A história é sobre um homem chamado Jack, que um dia, ao voltar bêbado para sua casa, encontrou no meio do seu caminho o próprio diabo, que queria levar a sua alma. Jack disse que iria de bom grado, mas pediu um último desejo. O diabo concedeu. Ele pediu a maçã que estivesse mais alta na macieira mais alta das redondezas. Ao chegar lá, o diabo subiu na macieira para buscar a maçã, e quando estava lá em cima, Jack cravou uma cruz na casca da árvore, impedindo assim que o diabo descesse. Ele disse que só o libertaria se ele prometesse ir embora e nunca mais clamar pela sua alma. O diabo, mesmo que contrariado, aceitou a oferta. Posteriormente, Jack veio a morrer. E depois disso, ele não foi aceito no céu, pois Deus não queria ninguém que fizesse acordos com o diabo lá dentro, porque será? E ele também não foi aceito no inferno, porque o diabo ele estava com raiva da situação que o Jack fez ele passar e também estava cumprindo com o acordo, ele não poderia aceitar a alma dele lá dentro. A única coisa que o diabo lhe deu foi um carvão em brasa que queimaria pela eternidade. Jack cravou uma lanterna num rabanete e colocou esse carvão dentro, o que ajudaria a guiá-lo por toda a eternidade dentro da escuridão do umbral. Então, quando a linha dos mundos se afina, o Jack passa a perambular pela nossa terra. E os antigos irlandeses cravavam caretas em rabanetes, nabos e batatas e botavam nas janelas de casa para poder espantar ele e outros maus espíritos. Quando os imigrantes irlandeses chegaram aos Estados Unidos, trazendo toda a cultura deles, eles acabaram descobrindo que as abóboras, que são abundantes por lá nessa época do ano, são muito melhores de talhar por conta do seu tamanho e da sua maciez. E com isso, iniciou-se a tradição de fazer jack-o'-lanterns de abóbora. E a gente está com essas lanternas de abóbora aí até hoje. Inclusive, uma curiosidade aqui para vocês, existe uma superstição que você não deve apagar uma lanterna de abóbora antes da manhã do dia 1º de novembro. Dizem que fazer isso traz muito azar, então você tem que deixar ou ela apagar sozinha, né, o vento apagar ela mesma, ou você só pode apagar ela realmente na manhã do dia 1º de novembro. Você tem que deixar ela acesa a noite inteira. E o azar que eles falam pode ser que o Jack simpatize com a sua casa e queira viver junto com você. Olha que legal. Bem, com tudo isso, no final do século XIX, houve um esforço muito grande nos Estados Unidos para fazer a festa de Halloween ser muito menos supersticiosa e mais familiar. Inclusive, pediram para que as pessoas tirassem os elementos assustadores das suas brincadeiras, das suas casas, etc. E funcionou. Uma festividade pagã que começou há séculos atrás, ganhou e perdeu elementos e foi sendo moldada aí ao longo dos anos até se formar essa festividade de doces, sustos e brincadeiras que conhecemos hoje. Bom, gente, então essas são as histórias e curiosidades da origem do Halloween que eu tinha pra contar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários se eu esqueci alguma curiosidade ou alguma origem, ou se vocês acham que eu falei alguma coisa errada. Pode abusar nos comentários, comenta o que vocês quiserem. O que vocês acharam dessas histórias? Pode deixar aqui embaixo, abusar como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, que é super importante para ajudar o canal a crescer, divulgar o vídeo, avaliar. O gostei de vocês é de extrema importância, gente. Então, por favor, se vocês estão curtindo o nosso Halloween,
não esqueça de clicar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama eles para vir aqui ver o nosso especial também, falar que a gente está tendo aqui um especial com temática de Halloween, falando de várias coisas de terror, de Halloween, etc. Me siga, por favor, nas minhas redes sociais, tá aparecendo o nome delas aqui na tela de novo, assim como o link lá embaixo na descrição. É só seguir para saber novidades aqui do canal, quando vai ter vídeos parecidos com esse e os temas de Halloween eu tô soltando primeiro por lá. E claro, mais importante de tudo, se você não tá inscrito aqui no canal, tá esperando que se inscreva aqui nesse canal maravilhoso que é aí no TV e não perde nenhum vídeo que vai sair aqui durante o nosso especial de Halloween. E tá saindo vídeo todo dia, então pra você acompanhar tudo, é só seguir clicando naquele famoso botão vermelho aqui embaixo ou no botãozinho que tá aparecendo aí no cantinho da tela e não perder nenhuma novidade, tá certo? Bom, então eu acho que por hoje é só isso, tenha uma boa noite e bons pesadelos. Até mais!